Olá, bom dia, tudo bem? Você que nos acompanha todas as manhãs pelo Reavivados por Sua Palavra, que esta semana seja para você uma semana de bênçãos especiais. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 de Isaías. O capítulo 3 de Isaías, ele é composto de 26 versículos. E ele começa falando sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém pelo seu pecado. Do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos ali o quanto é descrito que eles confiavam em sua abundância e na prosperidade que aquela terra tinha. Mas em contrapartida, Deus, o próprio Deus, ao suscitar, ao levantar Isaías para falar em nome de Deus, Isaías, com a sua tendência para este momento, Isaías estava até sendo irônico, pois eles estavam esnobando o que o profeta estava falando para eles naquela época. É interessante que do versículo 5 ao versículo 9, nós encontramos um povo que vivia em grande confusão, uma terra sem governo, sem respeito um pelos outros. As pessoas não se respeitavam, as pessoas não tinham o mínimo de ética ou de respeito uns pelos outros. É uma contrapartida bem difícil, porque ao olharmos lá atrás, nós encontramos essa vivência nos dias atuais de hoje também. Mas, quando nós vamos ali do versículo 10 ao versículo 11, nós encontramos também o momento em que Isaías cita que paz aos justos viria e o juízo aos ímpios pelas suas más obras. Por quê? Porque esses ímpios, eles estavam esnobando o que a palavra de Deus estava falando. Eles colocaram dependência em si próprio, em seus valores, em sua ciência, em suas riquezas, em seus poderes de governo, que na verdade nada tinha a ver com a autoridade do que deveria realmente acontecer. Do versículo 12 ao 15, nós encontramos ali a opressão e a cobiça dos governantes, algo não tão distante da realidade que nós vivemos no dia de hoje. Naquela época, já tinham governantes corruptos, errôneos, que apraziam toda a riqueza para si próprio e se esqueciam de um povo que precisava ser assistido, ouvido, auxiliado e cuidado. Do versículo 12 ao 15 também, nós encontramos ali que o Senhor estava se dispondo a pleitear por este povo que era oprimido e que era injustiçado. Do versículo 16 ao 26, nós encontramos ali Isaías é duro e irônico com as damas da corte da classe alta de Jerusalém. As mulheres que outrora andavam vaidosas e seguras ficarão viúvas, E trocarão as vestes ricas por panos de saco e cinzas. Pois chorarão, Essas mulheres que andavam todas arrogantes, com seus pescoços elevados acima, mal olhavam para baixo e nem para o lado para ver a situação do outro. Essas mulheres estavam liderando, tomando a frente dos seus maridos que tinham posições no governo. Elas estavam ditando da forma que elas achavam que deveria acontecer, não conforme a vontade de Deus. A relação aqui não é o machismo, Porque muitos podem interpretar assim, o machismo porque mulheres estavam liderando. Não, essas mulheres estavam realmente oprimindo o povo de Deus. Essas mulheres estavam desviando o foco da liderança dos seus cônjuges para aquilo que realmente deveria acontecer naquela época contemporânea de Isaías. É interessante que quando Isaías ele é irônico ao falar dessas mulheres, ele não é irônico ao desfazer dessas mulheres, mas em mostrar que elas estavam indo para um caminho completamente errado. E agora, ao falar toda essa narrativa, Isaías ali, ele fala que elas são mulheres que têm os seus valores próprios de si, pensam em si próprias, e buscam viver o valor excêntrico das coisas para si próprio, sem compartilhar, sem dividir, sem assistência, trabalhar com assistencialização daqueles que realmente precisam. E ali Isaías, ao ser levantado por Deus, ele estava falando realmente
que o Senhor, ao cumprir o seu juízo sobre aquele povo, iria reverter toda a situação, tanto de Jerusalém quanto de Judá. Nós vivemos tempos assim hoje e nós confiamos e acreditamos que o Senhor irá restaurar e viveremos novos tempos, os quais a justiça de Deus reinará por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém.